falar do Dragão, que amanhã pega o craque, jogo esse no estádio Antônio Ascioli. É hora de voltar aos titulares, o Emerson, tentar montar aí o Atlético mais forte possível, ou você acha que outra vez o técnico Rafael Lacerda deveria apostar nessas variações, apostar nessa observação de jogadores diante do craque, o craque que venceu a primeira no campeonato, né? Ainda não havia ganhado, ganhou da equipe da Aparecidense na última rodada, deu uma respirada, mas ainda corre riscos na parte de baixo da tabela. Não, Adriano, eu acho que já é hora de, pelo menos, começar com força máxima, colocar ali o que o Lacerda tem, né, de melhor, os 11 titulares para cima do craque. E conforme for passando o jogo, conforme for a dinâmica, o placar, a situação do jogo, vai alternando, vai colocando ali os reservas, vai testando uma peça ou outra. Mas inicialmente eu acho importante o time entrar com força máxima, porque já estamos aí na sétima rodada do Campeonato Goiano. Já está na hora do time começar a pegar mais entrosamento, a começar a sentir mais aquela situação de jogo juntos. E conforme o tempo for passando no jogo, conforme for a situação, vai fazendo rodízio. Até porque já testamos alguns jogadores, o Lacerda já sabe com quem pode contar e com quem não pode contar, né? Falando no caso do Vitinho, mas é isso daí, Jeremy. Eu acho que é força total e deixar para testar conforme o andar do jogo. Lembrando que tem essa rodada no final de semana agora, depois só no outro final de semana, né? Nós não teremos rodada aí de meio de semana. Ana, o Atlético segue girando, deve seguir girando esse time. O Lacerda que tem feito muitas modificações de um jogo para o outro, né? Foi uma rotina dele até agora dentro do campeonato. Ou tá na hora do Lacerda colocar força máxima para desenhar esse time aí pro torcedor e para ele mesmo, né? Gelil, o Lacerda precisa testar esse time também. O que que pode oferecer valendo, né? Os 11 que ele entende como titulares neste momento. Ou corre o risco de chegar na hora do vamos ver, na hora do mata-mata, e o time não estar pronto, o time não estar entrosado devidamente, não estar preparado fisicamente ali com o ritmo de jogo. São dois jogos bons o suficiente para que o Lacerda faça isso, dê ritmo aos 11 que ele acredita neste momento. Eu vejo o Lacerda esperando muito as últimas contratações chegarem, mas até este momento não chegaram. Então, trabalha com o que ele acredita, que já está disponível, porque senão pode ficar uma situação complicada. Umas quartas de final contra um time que dá um pouquinho de arroxo e um Atlético desconexo, como foi contra a Jataiense, pode virar uma dor de cabeça desnecessária. Então, eu, como se fosse o Lacerda, daria mais ritmo aos 11 que ele acredita que são titulares. Eu também iria nessa linha, sabe? Tá na hora dele definir esse time, dele mostrar que time é esse. Falando em que time é esse, para você, Emerson, quem é hoje o time titular do Atlético? A gente falou aqui de força máxima, de time titular, mas e para você? Qual é esse 11 hoje? O 11 do técnico, o Emerson Moreira, não é o Anderson, tá, gente? É o Emerson Moreira. Vamos lá, Jane. Paulo Vitor, Matheus Ribeiro, Tito, Adriano Martins, Guilherme Lopes, não tem o que fazer. Eu acho que ali. Acho que poderia repetir aquele meio de campo contra o Vila. Igor Henrique, Ariel, Guilherme Marques. Rapaz, agora o ataque do Atlético precisa dar uma melhorada. Tirando o Léo Jacó ali, que é unanimidade, até pela torcida, os pontas, rapaz, eu acho que eu ia de. Rapaz, eu testaria o Bruno José. Eu colocaria o Bruno José. Meu Deus. E o Kevin Ramírez. Isso aí. O microfone, Gerli. Para você, Ana, qual é o 11 do Atlético hoje? Aquele 11 da técnica Ana Lívia Dias, que você consideraria assim o mais forte do Atlético? O Vitor no gol, Matheus Pereira, Tito, Adriano,
Guilherme Romão, não tem outro. Não, Romão foi É... embora, né? Oh, desculpa, o Tem que Lopes, ter o outro. Lopes. O Lopes, desculpa. É porque Foi é erro muito aqui. Guilherme, né? Não, muito Guilherme, que isso. E eu não Cada gosto de time falar tem que os não é seus, o né? O Guilherme. Goiás tem muitos Lucas, o Atlético tinham vários Guilhermes, um tá indo embora agora. O do Vila a gente precisa ainda achar qual que é o nome predominante. Enfim, aí Igor Henrique, caramba. Igor Henrique, Guilherme Marques. Eu vou repetir o meio também do clássico. Igor Henrique, Ariel e Guilherme Marques. Aí o ataque, ele complica a gente, porque é o Léo Jacó. Não, eu vou mudar o meu. Eu vou mudar. Vai Igor Henrique. Não, faz. Mantém esse meio de campo. Aí no ataque, coloca Léo Jacó, Jader e Jean Dias. E abre o Jader, porque não tem outra Eu vou, opção até este momento. eu vou pôr um Atlético aqui um pouquinho diferente. Vou fazer como o Antônio Zambuja, vou provocar vocês. Vou no Paulo Vitor no gol. Na direita eu colocaria o Jean Dias, que para mim jogou mais do que o Matheus Ribeiro até agora. Jogou muito? Não, mas é porque o Matheus, nada. Eu colocaria o Jean Dias, lateral direito, hoje. A dupla de zaga é essa que a gente conhece mesmo. Agora eu escalar o Guilherme Lopes, cara. Aí eu vou começar a questionar minha capacidade como treinador, cara. Assim, que eu não dá conta de arrumar uma outra solução. Mas é o que tem hoje, né? O meu campo eu manteria o mesmo que jogou contra o Vila. E lá na frente, eu iria com o GH, jogaria no meu time, jogou bem, continua, não importa que idade que tem, jogou bem, continua. Eu iria com o Léo Jacó e iria com o Lima. O Lima ou o Jader, mas eu iria com o Lima, eu gostei mais do Lima do que do Jader até agora, sem gostar muito, assim, vamos dizer. Ficou meio diferente, né, do time. Então, meu time teria o Jean Dias na Bom, lateral direita, teria o GH lá na frente e teria o Lima lá na frente também. É claro que não é todo mundo que está bem, mas, por exemplo, igual o GH entrou bem, jogou bem contra o Yumas, deixa jogar, porque os outros não estão jogando bem, porque que quem jogou bem, só por conta da idade, não pode estar. O Lucas Rodrigues está jogando lá no Goiás com 18 anos, ó. O Felipe Machado chegou, o Felipe Machado, campeão brasileiro com o Cruzeiro da Série B, campeão brasileiro com o Curitiba da Série B, está no banco. Chegou e está no banco, esperando a hora de entrar. Põe o GH para jogar. Ah, se ele for mal, dá sequência para ele, porque o Ramires foi mal 4 jogos e continuou. O Jean Dias, no ataque, não funcionou. Gostei dele na lateral direita. O Guilherme Lopes, lógico que não tem concorrente, mas mesmo enquanto ele tinha concorrente, ele fez 2, 3 jogos ruins, continuou no jogo. E aí, quem fez um jogo bom, eu não vejo razão para tirar o GH do time nesse momento. Dá uma sequência para ele, deixa ele jogar. Até porque as pontas do atleta não tem dono. Se não tem dono, deixa quem conseguiu fazer um bom desempenho para esse jogo. Seria hoje o meu 11 do Atlético. Hoje Claro que ele. você tem os caras que estão chegando, né? Você tem o Mateuzinho chegando, você tem o Bruno chegando, o Bruno José, mas eu não sei nem como que eles estão fisicamente para esse momento. Mas o meu time para amanhã contra o Crack era esse que eu desenhei aqui. Sim, o Emerson. Não, mas é porque as pontas do Atlético, assim, atualmente eu acho que são as posições que mais preocupam, né? Porque tem o Bruno José, que pode ser uma solução, né? Ainda não estreou, ainda não jogou, então não dá pra gente ter uma noção, saber ao certo, né? Então tem o Bruno José, o GH também, igual você disse, sabiamente, né? Pode ser uma boa opção, mas tá preocupante. O Kevin, ele é igual o Gader insiste em falar, o Kevin ele não é ponta, ele é um segundo atacante. Eu acho que pro Lacerda utilizar o Kevin, pro Kevin produzir o que ele produziu ano passado, o Lacerda teria que mudar na formação tática do time, porque como ponta eu acho que ele não vai conseguir render o que rendeu ano passado. Aí assim, eu concordo nessa questão do desempenho do Kevin, só que o Lacerda, ele tem um problema quase que crônico. Os laterais dele, com exceção do Jean Dias, que consegue fazer isso, mas os dois laterais que ele tem utilizado, que é o Matheus Ribeiro e o Guilherme, nenhum tem fundo de campo. Eles não chegam.
E aí, se você põe alguém pelo lado para fazer um segundo atacante, alguém tem que fazer o corredor. E aí, esse alguém é o lateral. Aí, como é que você aposta no Matheus Ribeiro ou no Guilherme Lopes, assim, hoje? Porque com o Jean Dias talvez desse certo. O Jean fazendo lateral, para o Jean buscar o fundo, e aí você montava um time só com mais um atacante. Por exemplo, ele poderia montar um meio campo ali com o Igor, Ariel, o, o Guilherme Marques e o Ramires. O Ramires fazer esse segundo atacante. Aí ele jogava só com um ponteiro. Jogar com um ponteiro e o outro lado o lateral fazia. Quando perdeu a bola, o Ramires tinha que recompor pelo lado. Aí não tem jeito, alguém tem que fazer o lado de campo e aí no caso seria ele. Mas ele precisa desse lateral que faz o corredor, porque senão ele põe um cara que puxa para dentro e o lateral não vai. Aí o seu time fica jogando só de um lado. O adversário ele adapta a marcação muito melhor, porque ele não precisa dedicar um dos lados, ele foca tudo no outro lado e ali ele consegue travar seu time de uma maneira muito mais difícil de você se desenrolar, né? Então tem essa questão, se alguém tem que ocupar os espaços. E os laterais hoje do Atlético, os dois laterais titulares, eles não ocupam espaço ofensivo. Tô achando o Matheus Ribeiro muito abaixo, sabe? Assim, um jogo arrastado, um jogo lento, em slow motion, assim, não vai, não Ritmo desenvolve, sabe? puxado. É, assim, não vai. Você olha, você fica esperando e não acontece. E, e o Guilherme, para mim, dos titulares do Atlético que jogaram até agora, foi o mais fraco que eu vi. Assim, defensivamente, ofensivamente ajuda pouco. Então, claro que pode amanhã se adaptar a Goiânia, se adaptar ao calor, ao gramado do Ascioli, à camisa do Atlético, ao Antônio Ascioli, aos torcedores gritando o nome dele, e ele virar um outro jogador. Mas o Guilherme, que jogou até agora pelo Atlético, ele não ajuda o Atlético na Série B, não. Nesse nível de futebol, ele não ajuda o Atlético na Série B, não. Tem que evoluir bastante. Tomara que evolua, né? Não tem nada contra o Guilherme, não sei nem o sobrenome do Guilherme, depois do Lopes, eu não sei nem qual que é. Mas é um jogador que tem que evoluir bastante para ajudar o Atlético dentro dessa temporada. E outra, assim, o Lacerda, ele já se mostrou disponível a dar chances para os jovens, né? A gente falava há pouco do GH. Vários participavam. Nesse ano, o Atlético teve muitos meninos participando, inclusive nesse jogo contra o Yumas, nós tivemos o GH começando o jogo, mas o Lima ainda é um menino, estava no time titular. O Lima é um menino, igual o GH, só que ele é um menino que veio de fora, mas ele é um menino ainda. O, o Klebert entrou no jogo, o Natan entrou no jogo, o Tylon, que voltou para o Atlético agora, entrou no jogo também. Então, vários participaram. O Léo Então, Jacó. o Léo Jacó, que é o mesmo caso do Lima, tá fazendo gol, é o artilheiro, mas é um garoto de 20 anos ainda, então tem muito menino no time. Então eu acho que cabe meninos também na equipe do Atlético, não tem problema nenhum. É, você pode ter um time ali com o GH, você pode ter um time ali com o Léo Jacó, quem sabe até tentar achar um lateral esquerdo na base, ver se alguém na base ajuda o Atlético ali daquele lado esquerdo, porque, por exemplo, hoje se encerra a inscrição para essa fase. Para a semifinal, o atleta tem que ter um lateral aqui. O atleta tem que ter outro lateral esquerdo, porque para a semifinal abre-se novamente a janela. Se eu não me engano, acho que pode inscrever mais 5 jogadores. E um desses jogadores, eu acho que necessariamente tem que ser um lateral esquerdo. Se o Atlético for registrar os 5, né? Claro, pode registrar nenhum, inclusive. Mas um lateral esquerdo, para mim, é causa de urgência dentro do Atlético neste momento. Gostaria de acrescentar algo, Emerson? Não, eu concordo. Eu acho que, principalmente na lateral esquerda ali, o Adson não pode repetir o erro de 2025, né? Que a gente sofreu demais com os laterais e a gente não tinha reposição. E quando a reposição chegou, não era uma reposição à altura, chegou o Valdir Júnior e para lateral direita. E na esquerda, a gente tinha o Romão como titular e na reserva era uma tragédia, né? Às vezes ali colocava o Heron. Então eu acho que o Watson já tem que agir rápido no mercado, né? Já trouxe bons nomes para volantes. Eu acho que ali também tem que trazer mais alguém para defesa, mais um defensor ali para compor o elenco. Buscar pelo menos mais um ponta, principalmente ali eu acho que pelo lado direito, principalmente. Mas as duas laterais elas são cruciais. Eu vejo que na lateral direita
a gente vai ter que ficar improvisando. Jean Dias, quando o Matheus não estiver bem. E na lateral esquerda, só o Guilherme, que tá colecionando atuações muito ruins. Então, o Adson já tem que acordar. Na semifinal, para mim, tem que ter um lateral direito e um esquerdo. Urgente para o elenco do Atlético. Como que é o nome do torcedor que tá aparecendo aí no comentário, Ana? Kelson Cruz Kelson. de Isso, Oliveira. Kelson Cruz. Ele fala que o Atlético tem na base um lateral que já jogou, né? Eu tô tentando puxar aqui pela memória quem é Também. esse lateral. Deixa aí pra gente, Kelson, por favor, tá? Obrigadão aí Deixa pela eu ver. sua participação, porque eu realmente não estou me lembrando desse lateral da base do Atlético que jogou na lateral esquerda, né? Eu me lembro, Acho que é o não. Gustavo Daniel. Ah, o Gustavo Daniel, é verdade. É o Gustavo Acho que é o Daniel, tem razão. é o Gustavo Eu tinha Daniel. esquecido, mas é ele mesmo. Ele participou, se eu não me engano, do segundo jogo do Atlético. Não foi? Ou foi do primeiro? Ou foi contra o Anápolis ou foi contra a Aparecidense. Que eu me Foi um lembro dos dele, dois. que ele participou do jogo. É verdade. Obrigado, Kels, por socorrer a gente aí nessa sua participação. E obrigado a você, grande Emerson Moreira, por sempre estar conosco aqui no Futebol 62. Eu que agradeço, Shirley, e mais uma oportunidade de estar aqui, falando do Dragão. E amanhã, às 16 horas, torcida em peso lá no Ciolo para mais uma vitória do Dragão. Quem sabe, né? Terminar essa primeira fase aí na liderança. Quem sabe? Você acredita que o Atlético pode terminar em primeiro, Emerson? Rapaz, tudo depende do jogo de domingo. Se terminar empatado o clássico, eu acho que o Atlético tem todas as condições de tirar o saldo de gol nesses últimos dois jogos aí. Quer ver? O Vila tem hoje 8. O Atlético tem 4, né? Então o Atlético teria que, nessas duas vitórias contra Craque e Goiatuba, ele fazer quatro gols a mais do que a hipotética vitória do Vila contra a Jataiense, né? Porque se o Vila não ganhar da Jataiense, não precisa de saldo de gol. O Atlético, caso o Vila empate com o Goiás, eu falo. Aí o Atlético já ultrapassaria normal. Uma coisa é certa, se o Atlético ganhar os 2 jogos, na pior das hipóteses, ele é segundo. Não tem como o Vila e Goiás terminarem à frente dele, caso ele vença os 2 jogos. Então, na pior das hipóteses, ele é segundo colocado. Agora, se tiver um vencedor no Clássico, de fato fica muito difícil, porque depois o Vila joga em casa e o Goiás joga fora, mas é contra o Yumas. Então, quem vencer o Clássico tem uma chance muito grande de ficar na frente. Agora, se acontecer o empate, como você citou, aí o Atlético teria que fazer, por exemplo, hoje o Atlético teria que fazer 5 a mais do que o Vila. Vamos supor, o Vila ganha da Jataíense por 1-0. O Atlético teria que, na soma desses resultados, fazer 6 de saldo. 5 a mais do que o Vila. Por exemplo, 2-3-0, para dar um exemplo. Por que eu falo de 6 a mais? Porque o Vila hoje tem 4 gols a mais do que o Atlético.